Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar aí respondendo um dos maiores mistérios, né, como várias outras coisas aí nesse universo de teste, que é sobre níveis de teste, né? É um assunto que aparece muito em certificações, entrevistas e enfim, aparece muito nesse universo de teste como um todo. E existem dúvidas, muitas vezes existem dúvidas relacionadas a níveis de teste. E eu entendo, né, eu até posso explicar para vocês por que essas dúvidas surgem. É que muitos autores, né, acabam explicando o nível de teste de formas diferentes. Dependendo do material que vocês forem consumir, vão existir explicações diferentes, né? Aí é até um pouco polêmico, né? Qual material, o que eu devo considerar correto? Bom, eu sempre considero correto o que, por exemplo, o BSTQB, o ISTQB prega, ok? Só que ao mesmo tempo eu acho interessante ver esses outros pontos de vista também, ok? Esses outros autores, consumir outros materiais para que aí vocês consigam aí discutir, né, conversar sobre esse assunto com outras pessoas que tenham determinados conhecimentos, né, e automaticamente vocês também acabam adquirindo o conhecimento deste mesmo assunto através de fontes diferentes. Ok? Pode até parecer meio confuso, mas é uma coisa que eu prego bastante, né? Então, entender diferentes pontos de vista, por que tal autor pensou daquela forma, por que tal autor pensou daquela forma, beleza? Porém, dito isso, né, eu vou me ater aqui a explicar níveis de teste considerando o que o BSTQB, o ISTQB prega, e aqui eu estou acessando os sílabos, né, referente à certificação CTFL já na versão 4.0, beleza? Então é a versão aí mais atualizada, bem atualizada mesmo, né, 21 de abril de 2023, beleza? Então é um assunto até rapidinho aqui, só que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, né, e explicar possíveis dúvidas, né, que normalmente surgem quando a gente fala em níveis de teste, beleza? Bom, níveis de teste são grupos de atividades de teste que são organizadas e gerenciadas em conjunto. Cada nível de teste é uma instância do processo de teste, né? Aqui considera instância, né, uma parte do processo de teste, beleza? Realizado em relação ao software em um determinado estágio de desenvolvimento. Isso aqui é bem importante, né? Os níveis de teste eles acabam acontecendo em diferentes estágios e a gente saber em qual estágio que ele deveria ocorrer é muito interessante para a gente também poder aí contribuir, para a gente poder sugerir mudanças em um determinado processo de teste, beleza? Desde componentes individuais até sistemas completos ou, quando aplicável, sistemas de sistemas, beleza? Legal. Os níveis de teste estão relacionados a outras atividades, né, dentro aqui do ciclo de desenvolvimento de software, né? Nos modelos sequenciais do ciclo de desenvolvimento de software, os níveis de teste são geralmente definidos de forma que os critérios de saída de um nível façam parte dos critérios de entrada do próximo nível. Isso aqui é bem interessante de saber, ok? E isso, inclusive, provavelmente para quem fazer a certificação CTFL é um grande candidato aí a cair em uma das questões, né? Esse tipo de coisa meio escondida aí no meio do texto são ótimos candidatos aí para a certificação, beleza? Em alguns modelos iterativos isso pode não se aplicar, né? Modelos interativos aqui entenda mais como métodos ágeis, ok? Apesar de que ele não fala exatamente aqui em métodos ágeis, ok? Mas entenda dessa forma. Por quê, né? Porque aqui em cima ele falou os modelos sequenciais e modelos sequenciais normalmente eles estão associados à cascata, né? Os métodos tradicionais, beleza? Legal. Em alguns modelos iterativos podem não se aplicar. As atividades de desenvolvimento podem se estender por vários níveis de teste. Os níveis de teste podem se sobrepor no tempo. Isso também é bem importante. E aí a gente vai começar aí falando sobre os níveis de teste. Legal. Nesse sílabus são descritos 5 níveis de teste a seguir. O teste de componente, né? Esse aqui ele pode inclusive dar um pouco de confusão, né? Por causa disso que até os sílabos ele colocou logo em seguida, também conhecido como teste de unidade, né? Eu entendo que a maioria das pessoas conhece por teste de unidade de fato,
ok? Componente pode dar aí margem para interpretação. Legal? Concentra-se em testar componentes isoladamente. Geralmente requer suporte específico, como estruturas de teste ou frameworks de teste de unidade. Normalmente, os testes de componentes são realizados por desenvolvedores em seus ambientes de desenvolvimento. Eu acredito que esse seja o que menos gera dúvida, né? Porque são de fato os testes unitários. E normalmente os QAs eles acabam aí não colocando a mão nesse código, são os próprios desenvolvedores, né? Já foram feitos diversos estudos que mostram que testes unidade eles funcionam melhor quando feitos pelos desenvolvedores. Inclusive, né, por exemplo, o TDD é feito pelo desenvolvimento também, normalmente. Legal? E outro ponto que é interessante comentar, os QAs eles podem estar auxiliando principalmente na disseminação dessa prática, desse nível de teste dentro das equipes. Ok? Porque é uma coisa interessante, é uma coisa que acaba gerando aí um ganho legal para o time, um ganho legal para o software. Ok? A gente acaba aí tendo uma cobertura de teste legal. Beleza? Então, teste unidade é bem tranquilo de entender. Aí a gente chega no teste de integração de componentes. Esse eu já vou adiantando que talvez seja onde que fica a maior divergência entre autores, né, e que pode gerar um pouco de confusão. Legal? Por quê? Já vou explicar para vocês. Que ele também colocou, né, também conhecido como teste de integração de unidades. Concentra nos testes de interfaces e interação entre os componentes. O teste de integração de componentes depende muito das abordagens da estratégia de integração, como bottom-up, top-down ou big-bang. Enfim, qual que é a ideia aqui, né? Teste de integração de componentes. Eu entendo, né, eu lendo isso, que, por exemplo, eu tenho um teste unitário, né? Eu tenho, por exemplo, uma unidade dentro do meu software, ok? E nesse teste de integração de componentes eu vou estar aí testando a comunicação entre essas unidades, ok? Só que a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo, né? E o teste de integração de APIs, por exemplo, quando eu testo APIs, eles não se encaixariam nos testes de integração? Provavelmente sim. Eu entendo que sim, que eles se encaixariam no teste de integração, mas não se encaixariam nessa definição aqui nos sílabos, ok? Por quê? Porque aqui o próximo ele já trata do teste de sistema, ok? Por quê? Concentra-se no comportamento geral e nos recursos de todo um sistema ou produto. APIs normalmente são partes do sistema, ok? Então, APIs não se encaixariam nesse item aqui e não se encaixariam na totalidade desse item aqui, pelo menos considerando a definição aqui dos sílabos. Legal? Então, teste de integração de API, mesmo testes de contrato, por exemplo, ok? Tudo isso se encaixaria nesse nível aqui, considerando o que eu já li aí de outros autores e também, na minha opinião, é o que melhor se encaixa, ok? Então, teste de integração, considere também testes de API, testes entre a comunicação entre diferentes unidades dentro do software, entre diferentes funções, enfim, entre diferentes partes do software, vamos dizer assim, porque o próximo já é o software todo. E aqui é apenas o teste de unidade, a menor parte. Então, qualquer coisa entre esses dois mundos é um teste de integração de componentes. Ok? Eu, na minha opinião, né, eu colocaria até mais uma definição aqui. Ok? Porque isso aqui, realmente, lendo, ele não se encaixa muito bem nas definições de teste de API. Beleza? Deixem nos comentários qual que é a opinião de vocês, como vocês entendem que é esse teste de integração de componentes. Seria um teste de API também? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, esse talvez seja o mais polêmico, né? Os outros, eles são mais tranquilos, legal? Teste de sistema, como eu já tinha adiantado, né? Ele testa, né, geral recursos de todo um sistema ou produto, geralmente incluindo o teste funcional de tarefas de ponta a ponta e o teste não funcional de características de qualidade, né? Teste não funcional aqui, né? Entenda por um teste de performance, né? Considerando essa definição, ele se encaixaria num teste de sistema. E os nossos queridos testes end-to-end, que na verdade eu entendo que atualmente são os testes mais conhecidos para quem aí está começando nesse mundo de automação, principalmente, ok? Todos os principais ferramentas, frameworks, Cypress, Playwright, Selenium, enfim, eles focam muito nesse teste de ponta a ponta, os testes end-to-end. Legal?
Para algumas características de qualidade não funcionais, é preferível testá-las em um sistema completo, em um ambiente de teste representativo, por exemplo, usabilidade. Sim, usabilidade é uma característica de qualidade nesse syllabus, considerando aí enfim, a convenção internacional quando a gente fala de testes de software, beleza? Também é possível usar simulações de subsistemas. O teste do sistema pode ser realizado por uma equipe de teste independente e está relacionado a especificações do sistema. Muito relacionado, né, requisitos, especificações, né? Então, isso aqui eu também acho que funciona muito bem, né? Ele não gera muitas dúvidas, né? São os testes end-to-end. Vou testar o sistema, vou fazer um teste exploratório no sistema. Legal? E aqui ele faz uma divisão legal. Teste de integração de sistema. Legal? Esse, inclusive, pode até também confundir um pouco com esse cara aqui, né? Se a gente usasse, né, normalmente apenas o nome teste de integração, eu poderia gerar uma confusão, né? Então é legal sempre se comunicar da melhor forma possível. Vou fazer teste de integração de API, vou fazer teste de integração de componentes, vou fazer teste de integração, sei lá, contrato, teste de integração de sistemas, ok? Comunique de fato o que você quer fazer, que aí a gente, né, as pessoas com quem você está conversando vão ter certeza que o entendimento está correto e o seu entendimento também vai estar correto, beleza? Então, integração de sistema. Concentra-se no teste das interfaces do sistema e de outros sistemas e serviços externos, né? Outros sistemas terceiros, enfim, né? Quando o meu sistema ele vai bater, vamos dizer assim, um sistema de terceiro em um outro sistema. Legal? O teste de integração de sistema requer ambientes de teste adequado, de preferência semelhantes ao ambiente operacional. Realmente, né? Quando a gente já começa a integrar com outros sistemas, é praticamente um ambiente de produção. É interessante ter alguma coisa, um ambiente que simula muito próximo em um ambiente de produção para conseguir fazer esse tipo de teste. Legal? Esse teste de integração ele pode se confundir, não confundir na definição, né, mas confundir no limite, né, quando eu estou fazendo um teste exploratório, por exemplo. Né. Às vezes a gente não tem muita visão de em qual ponto que eu já estou acessando outro sistema, que eu estou usando alguma coisa do outro sistema. Né. Então, as definições, né, quando eu estou ali na prática, eles podem se confundir, mas as definições aqui, eu acredito que não. Para mim, pelo menos, está bem claro. Legal? E por fim, temos os testes de aceite. Né? Concentra-se na validação e na demonstração da disposição para a implantação, que significa que o sistema atende às necessidades e requisitos de negócio do usuário. Preferencialmente, o teste de aceite deve ser realizado pelos usuários previstos. Considero aí, né, que a principal diferença, né, o teste de aceite não vai ser normalmente realizado pelos QAs, né, porque normalmente, se a gente parar a pensar, um teste de aceite ele poderia ser um teste de integração de sistema, um teste de sistema, por que não? Porém, quem vai executar ele vai executar com outros olhos, vai pensar em validação de fato. Como o meu usuário ele vai estar utilizando, vai ser um usuário que vai estar utilizando o sistema naquele momento. Legal? As principais formas de teste de aceite são teste de aceite de usuário, ok? Teste de aceite operacional, teste de aceite contratual e normativo, teste alfa e teste beta. Ok? Isso aqui são definições aí bem mais específicas, né, que eu entendo aí que às vezes podem confundir um pouco mais, ok? Porque em 90% das vezes, né, quando a gente fala em teste de aceite, a gente vai estar falando em teste de aceite do usuário. Né? Tem muitas pessoas que inclusive definem esse tipo de ambiente como ambiente UAT, porque vai ser o User Acceptance Testing. Beleza? Legal. Acredito, né, que eu tenha aí explicado um pouco melhor, né, que vocês tenham entendido. Né? Eu sei que esse cara aqui ele gera bastante confusão de fato, né? Então, reforçando novamente, deixem nos comentários o que vocês acham. Bom, espero aí que tenha contribuído um pouco, né, tenha melhorado esse entendimento aí dos níveis de teste, né, que normalmente pode gerar alguma confusão. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.